da bomba de sódio e potássio. Ocorre nesse processo gasto de energia, ocorre por proteína, ATPases, é contra um gradiente de concentração, é um processo contínuo, ou seja, ele não para, é um processo que está contínuo dentro das células dos seres vivos. Aqui o Na+, que é o sódio, representado na cor amarela, o K+, que é o potássio, representado aqui na cor roxa. Aqui simboliza uma célula. Vocês podem ver que a concentração de sódio fica mais na parte externa da célula, né? Contém menos concentração de potássio na parte externa. E vimos que na parte interna, supondo que aqui é a parte interna da célula, contém uma concentração a mais de potássio e menos de sódio. Quando falamos de transporte ativo, o principal exemplo é a bomba de sódio e potássio. É importante lembrar, o transporte passivo não gasta energia. O transporte ativo é o que gasta energia, ATP. O transporte que não gasta energia é o transporte passivo. Para ele acontecer, ocorre o gasto de energia nas nossas células e o ATP, adenosina trisfosfato, para produzir o ATP na respiração celular e na fermentação. Só que tem uma diferença. Na fermentação são muito raro isso acontecer. Acontece mais na respiração celular, nos processos de respiração das células, nos organismos vivos. Mas principalmente nos seres humanos. Por que acontece? O transporte ativo é necessário. Ele é necessário para a vida da célula. Esse transporte ativo, ele tem uma ajuda, e essa ajuda vem das proteínas. A proteína, enzimas ATPases. São enzimas que permitem esse deslocamento. Para isso acontecer, para essa reação acontecer, a ativação dessa energia, essa enzima ativa, impulsa a molécula de ATP para que essa reação ativa aconteça, esse transporte ativo. Justamente, se ele é um transporte ativo, ele é contra um gradiente. Agora chegou uma parte bem interessante. Aqui, vamos supor que isso aqui é um pedacinho da membrana da célula, né? Esse pedacinho aqui é representado os fosfolipídios. Essa parte aqui é a parte externa da célula. Aqui é a parte interna. Aqui os fosfolipídios. E esses aqui são os gradientes. As células, elas têm muito, em toda a sua estrutura da membrana, elas têm muitos gradientes. Esses gradientes aqui, eles são ativados pela ATP, adenina trisfosfato, que se resulta logo em adenina disfosfato. Como ocorre isso? Justamente, ele é ativo, já está dizendo, ativo gasta energia.
o que é que vai acontecer? O sódio que fica aqui fora, ele tá em uma concentração maior. Ele tá na parte externa da membrana, ele está na concentração maior. Na parte interna, ele está na concentração menor. E o que que acontece? Para a célula trabalhar correto, manter sua vida, ela precisa conter mais íons de potássio no seu interior e menos sódio, e no seu exterior conter mais sódio. Por que isso acontece? Aqui, esses gradientes, eles são somados em 3 fases. A primeira fase, ele é aberto para dentro do núcleo da célula. A primeira fase, primeira etapa, ele é aberto para dentro do núcleo interno, para a parte interna da célula. Quando ele está nessa posição, aberto para a parte interna da célula e fechado para a parte externa, aqui as moléculas, os íons de sódio, eles se colam nessas vesículas, né? Ela tem 3, vamos supor, cômodozinhos que acomoda 3 íons de sódio. Quando isso acontece, esse fosfato aqui passa para ficar bem aqui. Ele sai daqui e vai bem para cá, como uma chavezinha. Quando ele chega aqui, esse gradiente aqui, ele abre para o lado externo das células e fecha para o lado interno. Quando ele abre para o lado externo, ele libera aqui os íons de sódio que captou do interior da célula, ele libera para fora, joga no lado externo. E aqui se acomoda 2 íons. Pode ver que aqui só tem dois sítios. Aqui tem 3, aqui tem 2. Esses mesmos sítios, esses mesmos 3 sítios, quando ela tá nessa posição, sai quando ativa o fosfato e ela fecha pro lado interno e abre pro lado externo. Esses 3 íons de sódio saem, né? E aqui conecta os íons de potássio. Pode ver, conecta 2 íons de potássio. Quando esse fosfato sai daqui, ele volta para o seu lugar, esse gradiente fecha para o lado externo e abre para o lado interno. No momento que ele abre, ele joga para dentro das células os 2 íons de potássio. Aqui, ele joga no interior das células. Por que que as células, para ela se manter a vida, né, o seu mecanismo, suas funções, ela precisa conter mais quantidade de potássio no seu interior, mais que de sódio. Por quê? Se ela contém muita quantidade de sódio no seu interior, ou se ela contém a mesma quantidade de sódio e de potássio, ela não vai sobreviver. Porque o sódio vai fazer infiltrar nela muita água e essa célula não vai sobreviver. O transporte ativo, ele vai contra o gradiente, quer dizer, impulsos do transporte ativo que acontece contra o gradiente, quer dizer, quando
essa energia é ativada, ela joga para fora o sódio, já para manter o equilíbrio, que na célula não pode ficar grande quantidade de sódio. Então, o transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração, que são esses aqui. Esses aqui são gradientes de concentração. É importante fixar, porque muito aluno no primeiro semestre, a gente cria uma confusão, assim, para conhecer os nomes e tudo. Para mim mesmo, particularmente, foi muito difícil. Agora eu me familiarizei muito, agora eu conheço, mas lá no meu primeiro semestre foi muito ruim. Então, eu faço esse vídeo mais para as pessoas que estão iniciando os cursos de biologia molecular, biomedicina, né? Principalmente na biomedicina, a gente vê muito isso. Então, o transporte ativo, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, ele vai forçar as moléculas que estão no lado com menor quantidade, força essas moléculas a ir para o lado de maior quantidade, essas moléculas. De menor quantidade do interior para maior quantidade, ele empurra elas, que são as moléculas de sódio, os íons de sódio. A maior quantidade, então, eles vão gastando energia para empurrar essas moléculas para o lado que está mais cheio. O lado externo está mais cheio, e a célula tenta jogar esse sódio para fora. Muito sódio dentro das células não é benéfico. Esse processo é, consequentemente, contra o gradiente de concentração. Ao mesmo tempo que as outras moléculas estão passando pela abertura do gradiente, outras são empurradas pelo sistema ativo, né? O sistema que está ativo, que é ativado pelo fosfato. Ele ativa e desativa, tipo uma chavinha, liga e desliga. Elas são empurradas para onde está mais cheio. É óbvio que, por serem contra o gradiente de concentração, vai gastar energia por força e para o outro lado. É lógico, precisa de ajuda de alguém chega e dê uma ajuda. Um exemplo, essa ajuda são as proteínas, as ATPase, as enzimas, né? O transporte ativo é um processo contínuo. Esse transporte, ele na célula, ele é contínuo. Ele não para, é direto. As funções da bicamada de fosfolipídio, a membrana das células plasmáticas, ela tem várias bombas de sódio e potássio. Ela tem outras bombas com referências a outros mecanismos de substância, mas o mais importante para fixar é essa de sódio e potássio, né? A membrana plasmática é cheia de gradiente de concentração, por causa das outras substâncias que a célula necessita para viver, para trabalhar, para fazer as funções dela. Cada órgão é uma diferente função, uma diferente célula. Então, é lógico ela ter outras bombas com referência, né, a outros mecanismos para outras substâncias. A membrana da célula, ela está cheinha dessas bombas de transporte ativo. Esse é transporte ativo. Sempre é bom lembrar, o passivo não gasta energia, o que gasta energia é o transporte ativo. E eles acontecem continuamente para manter as funções que está sempre ativa. Essas funções não param. É muito importante a respiração celular. Porque quando não acontece isso, como que a gente vai jogar energia para dentro do nosso organismo? Como que a gente vai usar a glicose na alimentação, quando a gente come, depois de todo o processo lá de fosforilização, tudo? Esse transporte, ele é fundamental.
É um transporte que quebra toda a glicose, oxida completamente, produz o ATP. O ATP é resultado de todas as quebras das moléculas. Por último, o ATP é usado nas células, né, em moléculas bem microscópicas mesmo, bem pequenininha. Isso que faz os organismos conseguirem sobreviver. Se não haver respiração celular, morreríamos rapidamente. Nós não conseguia produzir energia, então não tinha como sobreviver, né? Para que a respiração celular aconteça, a necessidade do transporte ativo está funcionando, sobretudo, a bomba de sódio e potássio, né? Que é N mais e K mais. Elas precisam ter dentro da célula, é fundamental para a nossa respiração celular, para que funcione da mesma forma a síntese de proteína. Outra coisa muito importante é a síntese proteica. Essa síntese, ela é responsável por a vida, por o nosso organismo em geral, enquanto lá dentro está havendo a concentração de potássio em seu interior, no seu meio externo, havendo a menor concentração de íons, né? A célula consegue desempenhar sua função normalmente, só quando ela tem a quantidade de sódio mais no seu lado externo e menos no seu lado interno. Essa é como eu tô mostrando aqui, a concentração é muito importante. Lembrando, se não tiver mais quantidade de potássio dentro da célula, ou mais que a quantidade de sódio fora da célula, ela não consegue fazer as funções eficientes. Tem que ter mais quantidade de potássio lá dentro, para que a síntese proteica aconteça e também a respiração celular possa ocorrer de forma correta. As funções importantes: reparação celular, síntese proteica, impulso nervoso, concentração